Eu converso nesse instante com a Ione San Martin Carlos, ela que é presidente do COMPAC aqui de Cachoeira do Sul. Presidente, que importância tem ouvir os diversos segmentos da sociedade com relação a esse projeto? Boa tarde. Boa tarde. Importantíssimo, já que nós queremos e vivemos e queremos viver numa democracia, este aspecto de nós ouvirmos os diferentes segmentos da comunidade a respeito dos assuntos. E, por outro lado, há uma preocupação muito grande que se conheça o assunto que está se tratando. Há pouco tempo, e nós estamos falando de patrimônio histórico, que é o fato da nossa audiência pública de hoje. Na semana passada morreu um arquiteto, cujo sobrenome era de Curtis, e até foi professor da arquiteta Elizabeth Thompson, que está aqui. E ela disse, e ele usava uma frase onde ele dizia que só se protege o que se ama e só se ama o que se conhece. Então, nós acreditamos que numa cidade pequena, como a nossa Cachoeira, as pessoas conheçam e reconheçam este patrimônio especial que nós temos aqui. E o que esse patrimônio significa? Ele não significa, esse nosso patrimônio cultural, histórico e cultural, ele não significa riqueza, ele significa a nossa identidade de cachoeirenses. E o que nós vamos falar hoje, que é o inventário dos prédios, dos bens imóveis, eles mostram fisicamente a cidade, como é que ela é, o que representa, o que ela é, a nossa cara de cachoeirense, como o Chateau é a nossa cara, como o Rio Jacuí é o nosso jeito de ser. Então, quando se estuda a fundo esse assunto, a gente vê assim, que existem lugares que são exatamente iguais, que não tem nada que os distinga, e não é o caso de Cachoeira. E muitas vezes a gente nem presta atenção e não se dá conta porque está tão acostumado a ver essas maravilhas. Então nós temos prédios belíssimos do século XIX, como temos do início do século XX, da década de 50, 60, nós temos exemplares muito representativos. Então o que acontece? Nós recebemos muitos estudantes de arquitetura que sequer moraram em Cachoeira. Os que moram em Cachoeira, com certeza, sempre fazem seus trabalhos de conclusão com o nosso patrimônio, com o nosso aspecto arquitetônico. E além do aspecto arquitetônico, da riqueza arquitetônica, nós temos a riqueza histórica. Cachoeira, como o 5º município do Rio Grande do Sul, ela tem uma história fantástica. Felizmente, em grande parte preservada no nosso arquivo, que também é um patrimônio considerável. Hoje nós temos 123 imóveis que constam nesse inventário. Tudo que o COMPAC faz, ele faz de forma técnica, já que existe um estudo de especialistas no assunto. Cabe um convencimento a algum outro vereador que, no caso, não tenha um domínio propriamente dito sobre esse assunto? Olha, eu acho meio difícil, não é uma palavra meio pesada, convencer uma pessoa. Eu espero que eles reconheçam a validade do nosso patrimônio. Agora, convencer, eu não me empenharia em convencer, porque eu acho que é muito sério, né? Mas espero que eles reconheçam o quanto é importante o nosso patrimônio. Sim. Até porque nós temos que fazer isso, nós temos que ter uma lei. Porque, repara o seguinte, o nosso inventário foi o primeiro feito no estado do Rio Grande do Sul às expensas de um município. Isso foi em 1989. Então, na época, foi feito apenas um decreto, porque hoje a legislação obriga que se tenha uma lei. Então, para nós podermos exercer o nosso trabalho legalmente, nós temos que ter essa lei. E esse trabalho, eu gostaria de frisar que todos os conselheiros fazem um trabalho voluntário, né? Isso não é nenhum emprego, nem nada parecido. O próximo passo após essa audiência pública seria, no caso, a votação pelos vereadores em plenário. Qual que é a expectativa do COMPAC com relação à aprovação ou não desse projeto? Eu tenho uma expectativa muito otimista nesse sentido que eu falei antes, que eles reconheçam a riqueza e valorizem o nosso patrimônio e votem a favor da lei.
que eles possam, eles, não só os vereadores, mas os demais cachoeirenses que aqui estão, que possam não impedir a lei, mas melhorá-la. O conselheiro do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, Osni Schroeder, descreveu a importância de se ouvir os mais diversos segmentos da sociedade sobre o patrimônio histórico de Cachoeira do Sul. Nós temos que cumprimentar a Câmara pela iniciativa de fazer essa audiência pública para discutir uma coisa que nos preocupa muito, né, como profissionais e como cidadãos, que é o nosso patrimônio histórico de edificações, né, com estilos diversos que temos em Cachoeira. Existe uma tendência de substituir, né, essas construções que são antigas, mas valiosas, né, por construções novas. E isso aí significa uma perda irreparável, né, para a nossa cidade, que foi o quinto ou sexto município criado no estado, e tem na sua história, né, vários exemplares, né, arquitetônicos riquíssimos, né, que são inclusive objeto de estudos de estudantes de arquitetura e pesquisadores que vêm conhecer, né, os vários estilos de edificações que existem na cidade. Então, tem um projeto, né, enviado pelo Executivo para que se preserve prédios inventariados, né, que é um estágio antes do prédio ser tombado, e que tem os prós e os contras, né? Nós fazemos parte do grupo que quer preservar a nossa história, que quer preservar essas edificações de muito valor para nós. Existe um estudo feito pelo Compac de Cachoeira do Sul, onde 123 imóveis estão incluídos nesse cadastro de inventários, né? Quem é que inclui ou exclui, se existe essa possibilidade de um imóvel ser incluído ou excluído desse cadastro de inventário? Não, quem inclui ou exclui, na realidade, é o povo através do município, através de lei, né? Então, por isso que esses 123, que já não são mais 123, nós temos em torno de 80, não chega a 90, porque esses outros já foram demolidos, quer dizer, isto é, já perdemos, né? Então, a sociedade é que inclui e exclui, né? E a sociedade ela está representada pelo Compac, né, que é o nosso Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, que é um órgão de assessoramento ao Executivo na questão de preservação de bens culturais. O passo seguinte seria, então, a votação pelos vereadores. Qual a expectativa do Compac com relação a esse projeto? Bom, esse projeto, é importante que se diga, ele é determinado por um TAC, né, assinado pelo município, por uma ação do Ministério Público Estadual que exigiu do município uma ação para que se preserve esses prédios valiosos, né? A nossa expectativa é que os vereadores tenham sensibilidade, né, em relação à preservação do patrimônio, que é um patrimônio que muitos municípios gostariam de ter e que não tem, né? E nós ainda temos vários setores, algumas manifestações já, inclusive de vereadores, classificando esses bens valiosos como velharia, né? Então, eu sei que de repente pode parecer difícil defender, né, que alguém seja proprietário de um imóvel e tenha que deixá-lo preservado, né? Mas a nossa função é essa aí, é fazer justamente a parte mais difícil, que é lutar pela preservação, valorizar os proprietários que têm imóveis nessas condições e valorizar a nossa história que está expressada aí nessas edificações. O vereador Homero Tati fez questão de reafirmar sua posição de que Cachoeira do Sul é rica em prédios de condição histórica e de que isso precisa ser tratado com muita seriedade. O projeto, para a história e para a cultura do município, ele é muito importante, né? Nós estamos tratando aqui de prédios que contam a história e que mantêm muitas informações para as próximas gerações. Nós devemos tentar preservar ao máximo esses prédios. Claro que nós temos que avaliar toda aquela lista, que nós temos uma lista aí dentro do projeto de 123 prédios, né? E essa lista tem que ser bem avaliada para que a aprovação desse projeto não venha trazer ônus para os proprietários dos prédios, né? Nós temos que equilibrar esse processo. Consta no cadastro
municipal 123 imóveis, entre imóveis públicos e imóveis particulares. Como é que funciona esse processo, então, de seleção desses imóveis? O Compac, que é o nosso conselho que trata desse assunto aqui no município, o momento que ele identifica esse imóvel, né, ele faz uma avaliação, tem um processo interno, né, e o momento que é decidido que ele mereça ser preservado, enfim, ser cuidado pela municipalidade, ele entra nessa lista de inventário, né? E aí a partir daí começa a se ter um problema, porque o imóvel, no momento que ele é inventariado, hoje no projeto não é contemplado nenhum incentivo para isso. Então, infelizmente, eu sei que o projeto ele era mais amplo, né, e ao passar pelo crivo do executivo foram retiradas algumas coisas, entre elas para mim, o que é muito importante foi retirado o incentivo, né, para que o proprietário desses imóveis mantenha os imóveis. Então, no momento que não tem incentivo, começa a complicar aí a aprovação do projeto.